amigos, este é o programa Expressão e aqui estamos mais uma vez para estar na sua companhia. Obrigado pela audiência, obrigado a você que tem nos acompanhado nos finais de semana e vamos saber agora quem são os nossos convidados de hoje. Tudo bem, Santiago? Tudo bem, doutor Siddhartha? É um prazer mais uma vez estarmos aqui no nosso programa Expressão no seu final de semana. Todos os finais de semana nós estamos aqui com um programa diferente e muito gostoso para entreter você e toda a sua família. Hoje nós vamos conversar com os doutores ortopedistas, o doutor César Cortez e também o doutor Matheus Cortez. Eles que vão falar um pouquinho mais sobre as dores, os traumas, falar um pouquinho mais sobre ortopedia. Tudo isso no nosso programa que apenas está começando, doutor Siddhartha, que vem agora trazendo mais um momento de reflexão. É isso aí, Santiago. Na semana passada, nós vimos que muitas pessoas, na verdade, elas têm um receio de um encontro com Jesus, né? Isso por causa da vida que elas levam, por causa dos seus pecados, enfim. Mas o receio, na verdade, a pessoa deve ter em viver afastada de Cristo, por causa da sua salvação, né? Muitos pensam que por causa dos seus pecados deve evitar esse encontro, muito pelo contrário. Cristo veio para salvar pecadores, né? Essa história de que o bonzinho vai para o céu, né, e de que o mal vai para o inferno, isso é um folclore, né, ensinado pelas pessoas, é uma tradição que não encontra respaldo nas parábolas de Jesus, e isso nós podemos verificar facilmente na Bíblia. Bom, nós temos uma passagem no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, versículo 14, que é muito conhecido, né, do fariseu, que era um segmento entre os judeus muito zelosos em relação à lei de Moisés, conheciam, eram chamados doutores da lei, né, extremamente apegados aos mandamentos de Deus e, no entanto, erravam em muitas outras questões. Olha só, 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O publicano era aquele indivíduo que cobrava impostos, né? Era uma profissão corrompida, o sistema era corrupto na tributação, e eram mal vistos, eles eram malquistos pela população, eram vistos como pecadores por excelência. Bem, o fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, né, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu, isso são palavras de Jesus, digo-vos que este, né, o publicano, desceu justificado para a sua casa e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Então nós vemos que o publicano, o pecador, é que foi salvo nessa parábola de Jesus, e na sequência desse estudo, nós veremos um outro caso também de uma outra parábola. Santiago. Legal, doutor, bacana, né? Vamos começar bem o nosso programa com esse momento de reflexão, mas agora, né, vamos apresentar aqui o doutor César Cortez, todo mundo conhece, né? É uma figura super simpática, já conheço há muitos e muitos anos, né? Já foi vereador em Limeira, é um médico, né, da mais alta patente, e também o filho do doutor César Cortez, que é o Matheus Cortez, né? Um jovem talento aí da ortopedia, que está realmente, né, arrebentando. Mas, doutor César, é um prazer recebê-lo aqui no nosso programa. Seja bem-vindo. Santiago, doutor Siddhartha, é um prazer estar com vocês e acompanho sempre o programa, não só pelo meu filho, que está sempre gravando e sempre aqui com vocês, mas pela qualidade, pelos seus pensamentos, pelo que você transmite, assim, de religiosidade, de cristandade. Isso são coisas muito importantes. Não é só levar informação que importa, não é só levar as coisas do dia a dia que importa, mas levar a palavra de Deus também é muito importante. E somando a palavra de Deus, levar os serviços que a gente pode prestar à população, trazendo coisas importantes, por exemplo, dentro da medicina. O que nós podemos ajudar, o que nós podemos fazer pela população, tirar a dúvida da população sobre as várias doenças e as várias patologias. Correto, doutor Matheus? Correto. Tudo bem, Matheus? Tudo bem. Maravilha. Maravilha. Bom, o Matheus, doutor Matheus Cortez, que já é nosso parceiro, né? Que já participa, e hoje nós tivemos essa ideia de fazer um programa em família, né? Um doutor, dueto. Né? Um dueto. Verdade, né? É muito mais gostoso, né? E o doutor César,
que é extremamente conhecido, né, pela população. Muito obrigado, né? Obrigado ao Dr. Matheus também. Eu também faço questão de agradecer pelas suas palavras, né, pela sua audiência ao programa. Isso é maravilhoso. Mas vamos à nossa conversa, né, Santiago? Com certeza. Vamos saber aí. Bom, eu gostaria de falar um pouquinho da Clifol, né? Eu sou fã da Clifol, porque já era uma clínica maravilhosa. Ela passou por uma reforma, né, há algum tempo atrás, acho que há 2 anos. E é uma clínica maravilhosa, né? Moderna, climatizada, é um mini hospital, até pequenas cirurgias são realizadas na clínica. Chegaram a um padrão de excelência, né? Uma referência regional fantástica, né? Isso foi só a ideia sua? Não, a ideia, na verdade, ela veio crescendo com o tempo, mas especificamente depois que o Matheus se formou, né? Eu tenho 87 mil clientes cadastrados. Ele deve ter atendido hoje, acho, o número 87.600, por aí, que o Matheus atende mais as consultas novas e eu atendo mais o pessoal antigo, né? Mas como o volume é muito grande, acaba havendo uma mistura muito grande, nós dois atendemos os dois, né? Mas são 87.600 clientes cadastrados que temos, com 38 anos já de formado e 38 anos que existe a Clínica de Fraturas e Ortopedia de Limeira. Começamos em 2, eu e o Dr. Alci, e agora estamos eu, o Dr. Alci e os 2 filhos, o Tadeu e o Matheus. Não é dupla caipira, não. É Tadeu e Matheus, mas é dupla médica e são muito competentes, inclusive os meninos hoje. O Matheus, que faz todas as cirurgias, hoje ele fez uma cirurgia de fratura de terço superior do fêmur, né, Matheus? Sim. Ele chegou, primeira pergunta que eu fiz, quanto tempo você fez a cirurgia? Ele falou, em 50 minutos, pai. Eu falei, maravilha. Porque eu fazia essa cirurgia há 20 anos atrás em 2 horas e meia, 3 horas. E hoje você vê, com a modernização da medicina, com os aparelhos novos, tudo, ele fez hoje uma cirurgia em 50 minutos, um implante, né? Sim, é que hoje em dia a gente tem novas técnicas que são minimamente invasivas, então o corte é menor, você agride menos. Menos traumático, menos traumático para o paciente também. Então, e a reabilitação é mais rápida. Mas isso não quer dizer que o velhinho está ultrapassado, não. Eu só parei de operar porque eu quis, não é porque ele opera melhor do que eu. Ele opera muito bem. Tem cliente demais, não precisa. Mas é muita consulta, né? Então eu fico nas consultas e o Matheus divide o tempo entre as consultas e as cirurgias. Aliás, quantos aqui, né? Meus filhos, né? Sempre foram, o ortopedista sempre foi o doutor do céu. Aliás, o único, né? Desde sempre. Né? Também já tive alguns problemas. E como tantos limeirenses, né, Santiago? Já que nós estamos falando da Clifol, a Deb tem um recadinho pra gente, né? Vamos lá, Deb. Olá, Santiago. Olá, Siddhartha. É a Clifol, dessa vez que nós vamos falar, porque Clifol está sempre cuidando da sua saúde. Você que está em casa, tem algum problema de artrose, osteoporose? A gente resolve para você. Então aproveita, tem realização também de pequenas cirurgias na Clifol Ortopedia. E além disso, gente, um sistema digital, de raio-x digital, é o único na região mais moderno do Brasil. Então aproveita você também para conhecer que os trabalhos são comandados pelos excelentes profissionais Dr. César Cortes e Matheus Cortes. Clifol Ortopedia, em Limeira, na Senador Vergueiro, 805, no centro. Telefone 3442-4151, Clifol Ortopedia, Santiago. Obrigado, Deb. O Dr. César e Dr. Matheus, essa pergunta para o Dr. Matheus. Como que é herdar essa responsabilidade de 3 décadas, né, de um trabalho construído pelo pai? É difícil, mas a gente está trabalhando para conseguir manter o mesmo nível, o mesmo tipo de qualidade de atendimento, manter a clientela sempre aumentando e voltando, mesmo só agregando mais valores à clínica. Aliás, o Dr. Matheus, que nós sabemos, né, isso aí não é um excelente cirurgião, né? Se revelou um grande cirurgião, ortopedista, e tem essa grande responsabilidade de manter o padrão, mas também pegou tudo de mão beijada, né? Vamos falar a verdade. Né? Tem algumas coisas facilitadas aí pelo pai também. Ele pegou pronto, mas ele tem uma capacidade extraordinária e ele tem uma coisa muito mais importante que eu acho que é fundamental na medicina. Eu, inclusive, nesse dia 18, dia do médico, eu copiei mais ou menos o que o Adib Jatene disse
há uns 10, 15 anos atrás. O médico não tem que ser especialista em nada. Se o médico consegue curar, ótimo. Se não consegue curar, ele cuida. Se ele consegue cuidar, ótimo. Se ele não consegue curar e nem cuidar, mas ele consegue dialogar, satisfazer e fazer com que aquela pessoa seja feliz com o que ela tem, com o tratamento que existe, ele já está fazendo um grande papel. Isso ele faz muito bem. Quer dizer, o médico tem que ser especialista em gente. O médico tem que ser especialista no ser humano. Ele tem que saber cuidar do ser humano. E saber cuidar do ser humano, primordialmente, é ter bondade, carinho, atenção e tratar a todos igualmente. Isso ele faz muito bem. Não precisou aprender com o pai. Isso veio do berço, veio da família. Doutor César, em cima disso que o senhor está falando, né, é uma coisa bastante interessante. Por exemplo, quando um ortopedista ele se forma e muitas vezes ele vai para um pronto-socorro, né, fazer a sua especialidade e tal, enfim. E aquele atendimento de pronto-socorro, pronto atendimento, ele é um atendimento diferenciado, que muitas vezes chega uma pessoa lá com um trauma de um acidente de trânsito e o médico tem que fazer a cirurgia, tem que trabalhar. E depois, né, de alguns meses é que se vê o resultado dessa cirurgia. E muitas vezes o que acontece é que as pessoas não têm a paciência de ficar deitado numa cama para esperar, né, se curar. E ocorre da pessoa ficar com uma perna torta, por exemplo, né, com um braço torto, e aí acaba culpando o médico. E, na verdade, a culpa é da própria pessoa que não, né, passou por um período ali, né, de descanso e tal. Como que o senhor vê essa situação que muitas vezes os médicos são responsabilizados por situações que não é da culpa deles? Mal interpretados. Mal interpretados. Na verdade, são dois pontos fundamentais. Primeiro, que no pronto atendimento você pega politraumatizados. São pessoas com fraturas múltiplas, em que você tem que dar prioridade primeiro à vida. Primeiro, prioridade à vida. Depois, a prioridade para o tratamento das fraturas. Eu, como não estou operando mais, o Matheus que atende todos esses casos aí de acidentados. Agora, há que se salientar o seguinte, ao longo de 38 anos de profissão, e o Matheus já está no terceiro ano comigo, ou segundo ano comigo, sim, né? Segundo ano comigo, terceiro já, e com 5 anos de formado, um garoto aí de 29, 30 anos, com 5 anos de formado, é uma benção, né? A formação profissional é fundamental. A formação profissional. O modo como é atendido, o primeiro atendimento dita a regra do resultado final. Então, quando há uma formação profissional de excelência, dificilmente você vai ver uma perna torta, um pé torto, um braço torto. Eu faço esse desafio, eu tenho 38 anos de profissão, trabalhei 25 anos no pronto atendimento da Casa de Saúde, da antiga Clínica Santa Mônica. Eu não tenho nenhum caso, nenhum. E tem médico que tem essa capacidade de ter. Agora, os que têm, nós não podemos culpá-los. Por quê? Porque às vezes ele tem 5, 6 cirurgias no dia. Correto, Matheus? Correto. O Matheus passou muito por isso, de ter que atender 150, 170 consultas por dia e fazer quantas cirurgias por dia? Umas 15 a 20. No dia. Cirurgias no dia? Sim. No dia. Isso é desumano. Isso é desumano com o médico, né? Então você coloca ele numa vulnerabilidade muito grande, porque pode acontecer um mau resultado. E assim que eu pude, o que eu fiz? Tirei ele do pronto-socorro e falei, vem com o papai aqui, vamos trabalhar na clínica aqui. Que se achegue. Se achegue junto da gente aí e vamos sair desse sufoco, dessa correria, porque era um sufoco muito grande, né, Matheus? Sim. Quantas consultas chegavam a atender por dia, além dessas cirurgias? Em torno de umas 100 por dia, pelo menos, uma média. Isso é desumano. Hoje nós atendemos na clínica, em média, 25 consultas cada um. Quer dizer, nós atendemos 50 por dia. Em 22 dias úteis, nós atendemos 1.100 pessoas por mês. Dessas 1.100 pessoas que nós atendemos por mês, vamos classificar da seguinte maneira. 50% não são casos graves, são casos rotineiros.
uma tendinite, uma bursite, uma torção de pé, uma torção de joelho, uma dor no cotovelo, uma dor na mão. 30% a 40%, os outros 30% a 40% são dores crônicas. São aqueles pacientes que já convivem com patologias crônicas de osteoporose, de osteoartrose, que, aliás, hoje em dia, o médico que fala que osteoartrose e osteoporose não tem solução, ele está se enganando, porque a osteoartrose tem solução. A osteoporose tem solução. E qualquer que seja o grau, tanto da artrose como da osteoporose, tem solução. Se dá chance para o pai falar, o pai não deixa o filho falar, entendeu? Eu vou dar Porque chance lá eu deixo ele falar, porque são 1.100 atendimentos por mês que nós fazemos conjuntamente, né? Não dá tempo nem de conversar com ele. Quem precisa falar agora é a Deb, viu? Ah, é a Deb. Vamos lá, Deb. A Aviação Limeirense é uma empresa que acredita e investe na cidade de Limeira. E a Aviação Limeirense é responsável pelo emprego direto de mais de 600 pessoas, sempre investindo em tecnologias para propiciar conforto e segurança a seus clientes. Com toda a frota monitorada em tempo real por GPS, a empresa investiu em um aplicativo para celular, Meu Ônibus Cidade de Limeira, que permite saber qual o horário exato que o veículo vai passar no local. Possui também biometria facial, onde é checado em tempo real se o portador do cartão é realmente o beneficiário, e câmeras para maior segurança do cliente e do colaborador. Viação Limeirense, uma empresa que acredita e investe na cidade de Limeira. Legal. Doutor César e doutor Matheus, quais são, assim, as patologias mais comuns atendidas nos prontos-socorros e nos consultórios? Acho que o Matheus pode responder bem. No pronto-socorro, normalmente o que mais é atendido é o trauma, que é a torção, que a pessoa caiu, bateu ou torceu. E no consultório acaba sendo as patologias mais crônicas, que é, por exemplo, uma dor na coluna, uma dor no joelho, as bursites e as tendinites, que também precisam de um tratamento e um acompanhamento mais intensivo que quando está na fase aguda. Outra pergunta também que eu faço para o doutor Matheus. Eu sou fã da Glifol, eu gosto de ir lá, você é confortável, até para esperar, né? É bonita a clínica. E eu vejo que algumas pequenas cirurgias podem ser feitas na própria clínica, né? E que tipo de cirurgias seriam essas? São as cirurgias que a gente chama de cirurgias ambulatoriais. São cirurgias de pequeno porte, que são feitas com anestesia local, com um cisto de mão ou de pé, uma unha encravada, ou até uma liberação tenolise, uma liberação de um tendão ou de um nervo, mais de partes de extremidades, de mãos ou pés. E que muitas pessoas às vezes não sabem, né? O ortopedista ele também tem dentro da sua, né, especialidade o trabalho de, né, das cirurgias em relação a unhas encravadas, né? E boa parte da população vivencia essa situação. Como que é feito essa cirurgia, Matheus? Ela é uma cirurgia ambulatorial, ela é feita com anestesia local. A gente não retira toda a unha, ao contrário de que todo mundo acha que é melhor tirar toda a unha. Não, porque a unha ela é uma proteção natural do leito ungueal, então a gente não pode deixar esse leito exposto. A gente tira apenas a parte que está encarnando e está levando a processo inflamatório e até infeccioso. Chamado cantoplastia. É o nome técnico dessa cirurgia. A gente não fala, né? Não fala, fui no médico arrancar a unha, né? Fui fazer a cantoplastia, ninguém sabe. Mas isso eles fazem muito bem, fazem de rotina lá, a clínica tem todas as condições para isso. Agora, como eu sempre digo, esse programa ele não tem nenhum objetivo político, né? A gente foge desse assunto, mas com certos convidados não tem como escapar. E o doutor César, que foi vereador, fez um belíssimo trabalho como vereador, vários mandatos, né? Como que o senhor vê a política hoje? Ainda pretende voltar? Poderia ser um grande prefeito? Não quer saber de política? Como é que tá? Gostei de como o doutor perguntou, como eu vejo a política, porque é somente isso que eu faço, eu vejo a política, mas participar, 4 mandatos de vereador, em 2006 deputado federal, 42 mil votos somente em Limeira, fui primeiro suplente do estado de São Paulo por apenas 780 votos, mas eu sofri assim
coisas terríveis na política que afetaram a minha vida pública, não profissional, e nem um pouco. O profissional, ao contrário, melhorou a minha vida profissional porque eu pude me dedicar mais e graças ao bom Deus. Tenho que agradecer somente a Deus da política ter saído da minha vida para mim poder acompanhar o crescimento do Matheus como médico, como profissional. Porque se eu estivesse na política, talvez eu não tivesse esse prazer que eu tenho hoje de estar trabalhando com o meu filho e estar vendo ele crescer e trilhar um belo caminho dentro da medicina. Quer dizer, política para mim, nunca mais. Não quero para mim e não quero para ninguém da minha família. Chove convite para ele ser candidato, porque herda o nome do pai. E eu falo, você decide, é a sua vida. Ele é autônomo hoje, ele não é mais dependente de mim, tem a vida dele. Mas eu sinto nele que ele não tem esse perfil e que não tem esse interesse, e eu agradeço ao pai por isso. Maravilha. Legal, gente, deixa eu falar para você agora da banda Os Gravatas, a maior e melhor banda baile do Brasil, Os Gravatas. Tem acesso ao mundo de luz, cenas e musicalidade. Banda Os Gravatas. Os Gravatas, um abraço para o Paulo Martins, todo o pessoal lá da banda Os Gravatas. Ô, Matheus, o Dr. César, seu pai, estava falando, né, que ele já cumpriu o papel dele como político na cidade. E agora, você? Não, de política não é minha área. Prefiro ficar só na medicina mesmo. Não tenho interesse nenhum em participar de política. Parabéns. Aliás, Seu pai fica feliz. Eu queria só fazer uma observação. O doutor César falou uma coisa muito importante. E eu estava fazendo um paralelo com a polícia, né? Muitas vezes, da mesma forma como o médico não pode resolver o problema da pessoa, muitas vezes a polícia também não pode, né? Aliás, em várias outras profissões, e que isso fique aí como dica, né, do Dr. César, eu gostei muito. Às vezes você não pode resolver, mas seja no mínimo solidário, né, com o problema da pessoa e trate bem. Às vezes um bom atendimento, pelo menos a gente ouve essa história, né, de que só o fato de chegar às vezes no consultório, bom atendimento, aquilo cura, né, o cliente, melhor. O paciente, talvez não daquela enfermidade, mas de enfermidades até piores emocionais que ele tem. E eu achei muito interessante, e lembrando da polícia. E outra coisa que fiquei impressionado com o número de pacientes e com o número de cirurgias que um médico pode fazer. Cabe aqui, Santiago, aquele ditado que diz o seguinte, vem as pingas que eu tomo, né, mas não vem os tombos que a gente leva. E na polícia também, viu? Fico até contente, porque nós trabalhamos tanto na polícia que pensamos da mesma forma. Às vezes, puxa, parece até desumano, né, mas nós vemos que outros profissionais extremamente importantes, né, como são os médicos, não tem uma vida fácil não, né? O pessoal acha que o médico atrasa, não atende a gente no horário, mas é porque ele tem outros pacientes e muitos pacientes. E a coisa não é como o pessoal pensa não, é um sacerdócio, não é brincadeira não é isso, doutor? Com certeza, às vezes o paciente tem uma demora aí de 20, 30, 40 minutos, porque nós não deixamos. Eu não permito e não admito que em nossa clínica ocorra demora acima de 20 a 30 minutos de atraso. Nós não deixamos. A gente atende menos para atender corretamente. E às vezes fica bravo com a secretária, coitada, que não tem culpa. A culpa às vezes é do médico que atrasou e que pegou um caso mais grave. O que acontece frequentemente com isso depois que ele é atendido, e é bem atendido, e recebe uma atenção, e recebe umas palavras de carinho, de atenção, o medicamento pouco importa, porque ele está só com a receita na mão. Ele não tomou o remédio ainda, mas ele está saindo para fora e já está falando, muito obrigado, doutor. Muito obrigado a atenção. Por isso que resume naquilo que eu disse antes. O médico tem que ser especialista em gente. Não em doença. Doutor César, fazendo um paralelo entre a política e o médico em seu consultório, ele faz assim, aquele trabalho político dentro do próprio consultório o ano inteiro? Direto.
Eu tenho casos que a minha consulta particular, se você ligar na minha clínica, todo mundo cobra a consulta 300, 350. A minha é quase a metade do preço. Com um detalhe, tanto eu quanto o Matheus, nós não cobramos exame de nenhum paciente. E nosso raio-x é digital. É a coisa mais moderna que existe, da mais alta tecnologia. Sabe quanto nós cobramos se o paciente fizer um exame? Nada. Se fizer 4 exames? Nada. Se fizer 11 exames dentro da clínica? Nada. Nós não cobramos exame. Porque eu acho que o exame ele não é necessidade do paciente. Eu acho que o exame é necessidade do médico. Por isso que eu não cobro nenhum exame dos meus pacientes. Porque é necessidade do médico. O médico que precisa do exame para fazer o diagnóstico e poder fazer o tratamento. Maravilha. Santiago, a Debbie precisa falar agora, senão a gente não faz o programa. Vamos lá, Debbie. Vamos falar de Rossini Odontologia Especializada, cuidando da saúde dos seus dentes com muita perfeição. Quem não quer ter um sorriso bonito, não é? Então aproveite, porque a Rossini é uma clínica multidisciplinar com especialização em todas as áreas: implantodontia, ortodontia, clareamento e facetas de porcelana, as chamadas lentes de contato que os artistas usam para harmonizar o sorriso. E a Rossini possui profissionais especializados com cursos no exterior, sob o comando do Dr. Rafael Rossini Borges e Daniela Peixoto Rossini. A Rossini Odontologia Especializada fica em Limeira, na Avenida Assis Brasil, 554, na Vila Camargo. Agende já a sua avaliação, 3451-6955 ou 3702-6955. Rossini Odontologia Especializada, Santiago. É isso aí, doutor Siddhartha. É isso aí. Mas agora precisamos ir para os nossos comerciais e nós voltamos já já. De volta com o nosso programa Expressão. Beijo para você em toda a região, sempre curtindo o nosso programa nos finais de semana. E agora o Dr. Siddhartha volta com mais um momento de reflexão. É isso, Santiago. Nós estávamos falando, né, dessa ideia que as pessoas têm de que o bonzinho, né, vai para o céu e o mal vai para o inferno. Isso é uma invenção popular e que não tem sequer respaldo nas parábolas de Jesus. Citamos a parábola do fariseu e do publicano, e agora eu gostaria de citar uma outra que também está no Evangelho de Lucas, no capítulo 15, versículos de 11 a 32, e que todos conhecem, né? Pelo menos os cristãos conhecem a parábola do filho pródigo, ou seja, um quis a parte da herança, caiu no mundo, né, como se diz, gastou dinheiro, levou a vida do jeito que ele queria, perdeu tudo, né, voltou para casa, e o outro filho, que nunca tinha desobedecido o pai, que permaneceu trabalhando, que não gastou o dinheiro da herança, no final da parábola não é ele que é justificado, e justamente o filho que estava morto, como diz, né, na Bíblia, e que significa a morte espiritual, ou seja, o filho justificado foi justamente esse, né? Aquele que foi mal aos olhos da população, vamos dizer assim, das pessoas, seria o filho mau, e no entanto foi ele que foi justificado, foi para ele que o pai matou um animal cevado, né, um animal gordo, deu vestes, anéis, enfim, foi ele justificado, contrariando esse pensamento comum de que o bonzinho é que vai para o céu. Muito pelo contrário, né? Jesus veio para resgatar pecadores, e todos nós somos pecadores, e por isso devemos procurar uma vida de comunhão com Cristo. Santiago. Maravilha, doutor. Agora um recadinho do Hospital Frei Galvão. Levar uma vida tranquila, realizar aquela viagem esperada, fazer cada momento especial. Por esses motivos, o Hospital Frei Galvão oferece planos de qualidade pelo menor preço. Conte com uma infraestrutura completa e atualizada, hotelaria modelo, instalações confortáveis e todo o carinho do atendimento mais dedicado. Tudo para que sua saúde não entre em crise e você possa realizar seus melhores planos. Hospital Frei Galvão, o plano de saúde mais completo e acessível de Limeira e região. É isso aí, doutor. Santiago, eu quero fazer uma pergunta que eu ouço falar tanto. Sim. Na tal de artrose, né? O osteoartrose. Ai. Eu gostaria que o senhor me explicasse, doutor César, exatamente o que é isso que a gente ouve tanto falar. Artrose, ou osteoartrose, ou osteoartrite. São sinônimos, né?
Nós consideramos, do ponto de vista médico, a osteoartrite como uma artrose numa fase inicial. Mas necessariamente não significa isso. Uma osteoartrite grave é uma artrose também, quer dizer, são sinônimos. Na verdade, o que acontece com a artrose é que há um predomínio de uma célula que se chama osteoclasto, que vai destruindo e destruindo a estrutura óssea e destruindo a cartilagem articular também. É uma característica extremamente familiar e que afeta todas as articulações. Não precisa ter 80 anos para ter osteoartrose. Nós temos pacientes com artrose precoce e grave, por exemplo, nos joelhos e no quadril, em torno de 35, 40 anos. Correto, Matheus? Correto. Pois o estilo de vida hoje em dia que mudou muito e isso tem acelerado essa degeneração da cartilagem, tal como o fumo, o álcool, o impacto, até o sedentarismo também, ele eleva essas atividades do dia a dia da pessoa, pode influenciar no desgaste articular também e levando uma artrose. Importante salientar que toda artrose tem solução. Existem remédios fantásticos hoje para tratamento da artrose, mesmo do idoso de 70, 80 anos de idade. Tem solução, não é uma solução de cura plena, mas é uma solução de controle pleno, com remédios, inclusive, que conseguem recuperar boa parte da cartilagem, não é, Matheus? Sim, hoje nós temos alguns remédios mais modernos que ajudam a recuperar essa cartilagem mais rápido, fazendo uma cicatrização da face articular também, e melhoram a mobilidade e a dor e o processo inflamatório da artrose. Aliás, eu gostaria de perguntar para vocês, né, em relação ao excesso de exercícios físicos nas academias e o excesso também nas caminhadas, pode trazer desgastes assim nas articulações? Pode. Não só desgaste nas articulações. Quando você faz a atividade física, a primeira coisa que você tem que fazer é ter a recomendação médica do que é melhor para o seu tipo físico e qual é a musculatura que você precisa trabalhar mais. E não é isso que acontece. Você vê o cara vai para a academia e chega lá e começa a malhar, sem ter uma orientação médica adequada. A gente vê, por exemplo, nos exercícios de peitoral aqui, aquele que abre e fecha, lesão crônica de rotura de tendão de ombro, que às vezes chegam a ser até cirúrgicas, né, Matheus? Sim, grande parte dessas lesões, não só pelo exercício intenso, ele fazer com uma carga além do que ele deveria estar fazendo, ele faz um número de repetições a mais e nesse intuito de querer ficar mais bonito, mais forte, ele acaba exagerando e pode dar esse rompimento desses tendões. Aliás, foi esse o tema, né, dos dois programas anteriores, feito com o Dr. Matheus, justamente porque hoje faz parte, né, da cultura do indivíduo, e na academia faz praticamente parte da rotina, né, dos afazeres aí do brasileiro, ou pelo menos de grande parte deles. Agora, voltando nessa questão do abuso, eu vejo os jogadores de futebol, é claro que nos times profissionais existe uma equipe médica, né, existe um acompanhamento de profissionais, mas me parece uma coisa excessiva, não, doutor? O que esses jogadores vão fazer trabalho muscular lá na Europa, nos Estados Unidos, uma coisa tão, parece excessiva, né? E isso não acaba gerando resultados negativos aí para o jogador? Não só resultados negativos, mas isso ocorre principalmente no Brasil. Viu? Fora do Brasil não é tanto assim, não. Mas no Brasil todo mundo acha maravilhoso o cara ser jogador de futebol ou ser cantor, mas não imagina o que esse pessoal sofre. O cara que é cantor, ele não tem nem um dia de folga no mês, às vezes faz 25 shows no mês. O jogador de futebol, ele tem atividade todo dia, toda manhã, toda tarde e 2 jogos por semana. Então, às vezes, você vê que eles até forçam para tomar um cartão amarelo, um cartão vermelho, que é para ele descansar. 7 dias, 15 dias, porque uma vez que o indivíduo sai, vai numa balada, 300 mil fotos do coitado que foi na balada. Mas ninguém vê que ele ficou trancado, às vezes, 150 dias dentro do Barcelona, lá o Neymar, por exemplo, só treinando. Agora, eles estão preparados para isso e eles recebem uma atenção adequada, não é só ortopedista, é nutricionista, é fisiologista, pessoas especializadas que não deixam que aconteçam tantas lesões. O problema somos nós,
que são os atletas comuns de final de semana e de quarta-feira à noite, que a gente acha que põe um calção, uma meia e uma chuteira e consegue correr. Isso aí a gente adora, nós ortopedistas adoramos que tem um monte de campinho esparramado e 300 milhões de academias esparramadas, porque a gente sabe que vai ter muito serviço, que vai ter muito atendimento proveniente dessas atividades. Ô, doutor César, por exemplo, esses jogadores e esses atletas de alto nível, né, que atuam em grandes clubes do Brasil e do exterior, eles estão fadados a terem problemas assim futuramente ou não? De articulação, problema com ligamentos? Quase 100%. Eu digo assim, depois de aposentadoria, 20 anos depois que parar. Quase 100%. Eu atendo boa parte dos jogadores da Inter, do Independente, dos anos aí de 96, 92, 95, que foram atletas de alta performance. Quase todos têm artrose grave no tornozelo, quase todos têm artrose grave no joelho. Sequela de um excesso de impacto que ocorre na vida desses profissionais. Outra coisa é que a corrida, que parece ser uma coisa saudável, e a gente recomenda muita corrida, caminhada, exercícios, né, Matheus? Sim. Mas a corrida, ela envelhece também um pouco. Quando você corre muito sem ter uma musculatura adequada, você tem uma tendência a envelhecimento, a musculatura do rosto cai. Você pode olhar esses atletas de alta performance, quando tem 40 anos, em torno de 40 anos, quase todos eles têm o rosto meio caído, como se tivesse um ar de cansaço. Com exceção dos que têm muito dinheiro, que vai, faz uma plástica, um botox e resolve o problema, né? E resolve o problema. Mas isso tudo resultante de corrida? A corrida, ela é uma coisa que a corrida é feita para o jovem, sabe? Uhum. A corrida é feita para o jovem, a corrida é feita para quem tem uma musculatura boa e para quem tem uma musculatura adequada. A corrida não é feita para gordinho, para quem está fora do peso, porque quem está gordinho, está fora do peso, não tem o porte físico satisfatório para a corrida. Então a articulação sofre muito e a musculatura sofre muito. E é o que a gente mais vê, né? Pessoas acima do peso correndo, porque acha que aquilo vai resolver o problema. O problema não é só fazer a corrida, o problema é um conjunto de fatores que tem que vir junto, correto, Matheus? Sim. Você sabe muito bem disso. Só a corrida não vai melhorar a qualidade de vida dele. Ele precisa fazer uma avaliação com a nutricionista, para fazer uma dieta, fazer atividade física coerente com o padrão físico dele. E com isso, conforme ele for perdendo peso, a gente pode começar a passar a corrida para ele. Não adianta ele começar a correr agora, que ele não vai ter muito ganho nessa corrida, vai ter mais dano do que ganho. Então a gente tem que minimizar o dano dele, para ele ter mais ganho depois. Maravilha. E agora a Deb tem um recadinho pra gente, Santiago. O Auto Posto Maria Bonita tem combustível com muita qualidade para o seu carro rodar ainda mais. Claro, né? Com muita qualidade, com segurança e com procedência. Auto Posto Maria Bonita. Lá você vai encontrar uma super troca de óleo para garantir vida longa ao seu automóvel. Confiança, credibilidade e preço baixo é com Auto Posto Maria Bonita. Na rua Ana Hermínia Trento Roque, 451 no Jardim Ouro Verde. O telefone é o 3441-5105. Auto Posto Maria Bonita, Santiago. Obrigado, Debbie. Doutor César Cortes, em relação a ligamentos, né, do joelho, é um grande problema aí, não só de profissionais, né, da área esportiva, como aqueles profissionais SCOL que agora tem, né, dos finais de semana, não oficiais, mas o que eu queria dizer é o seguinte, muitas pessoas têm torções no joelho, no tornozelo, e necessariamente tem que se passar por um médico? Obrigatoriamente. Obrigatoriamente, porque você tem ligamentos muito importantes no joelho. Você tem o ligamento colateral lateral, você tem o ligamento colateral medial, você tem o ligamento que é o tendão do quadríceps que fica acima da rótula e você tem o tendão rotuliano que liga a rótula na tíbia ali embaixo. Isso eu falei externamente. Internamente você tem o menisco medial, o menisco lateral, o ligamento cruzado anterior, conhecido como LCA, e o ligamento cruzado posterior. Eu já fiz muitas cirurgias desse tipo e ao longo da vida, em que se cortava um corte desse tamanho.
para operar um ligamento, ou um desse tamanho para operar um menisco. O Matheus sabe muito bem hoje o tipo de cirurgia que ele faz rotineiramente com os colegas lá no Hospital da Unimed para esses tipos de lesões, né? Sim, hoje nós temos as cirurgias estão sempre se evoluindo, sendo para ser minimamente invasivo. As ligações de ligamento e de menisco do joelho a gente acaba fazendo por videoartroscopia. A gente faz 2 pequenas incisões de cada lado, uma para passar a ótica, que é a câmera, e a outra para a gente conseguir trabalhar dentro do joelho sem ter que abrir o joelho e expor a face articular ao meio externo, que isso pode agravar ainda mais o problema do paciente. É difícil de acreditar nisso, viu? Porque até eu que sou médico há 38 anos, vejo ele operando e falo, nossa... Será que vai dar certo? Acho que eu tenho que aprender tudo de novo para voltar a operar. Sim. Né? Mas o senhor faria cirurgias com as técnicas e a tecnologia que tem hoje? Ah, com certeza. É? Com certeza. Isso a cirurgia que o Matheus fez hoje foi uma cirurgia minimamente invasiva numa pessoa de quase 80 anos de idade, que moeu o fêmur, quebrou a cabeça do fêmur aqui em cima, e você fez um DHS, né? Com um cortinho desse tamanho, uma placa, você não imagina como que coloca um prego desse tamanho, uma placa desse tamanho com 6 parafusos e com um cortinho assim. Eu fazia, antigamente, cirurgias muito maiores. Só que, tecnicamente, a parte interna é a mesma. Que são técnicas novas e que se chamam minimamente invasivas, né? Mas o material está muito superior, né, Matheus, ao que eu trabalhava há 10, 15 anos atrás. Sim, a cirurgia é a mesma. O que muda é o jeito de fazer e a qualidade do material também, que ajuda a gente e facilita a realização da cirurgia. Que é natural, né? Vão surgindo novas técnicas, né? E a medicina vai se superando, graças a Deus, né? Graças a Deus. Para todos nós, né? Que eu estou ficando velho também. O doutor ainda não, mas eu estou ficando velho. Olha, já fico com medo de quebrar o fêmur. Né? E o doutor Cortez, ele falou sobre cantores, né? Você sabe Sim. que eu já vi o doutor César cantar umas 3, 4 vezes. Até na TV, viu? Eu vi na TV também. Eu cantava. E ele gosta de cantar. Será já que dá para pedir uma palhinha? Ah, isso aí não dá, não sei. qualquer hora ele vem para cantar, né? Eu cantava só música de boêmia, da noite, Altemar Dutra, Nelson Gonçalves. Eu não tenho a voz do Santiago, mas no canto você consegue improvisar, né? Ele vem cantar no Sansara, né? Com toda a banda, com o microfone. Eu era metido para cantar, eu gostava, mas agora eu tenho vergonha agora. Agora eu tenho vergonha. Mas é interessante, né, ver essas outras atividades. O doutor Matheus, por exemplo, é um jovem médico, já tem essa vida difícil, né, que muitos pensam que não sabe o que é fazer aí várias cirurgias num dia, os plantões, enfim. O que o doutor Matheus faz nas horas de folga, né? O que gosta de fazer? Canta também, não? Não canto. Já vi que política não gosta. Nisso não tenho essa aptidão para o canto. Dom artístico e político, não? Não, nenhum desses 2 dons. Eu só descanso e faço academia e estudo para continuar aprimorando as técnicas. Quer dizer, tá na academia também, né? Tá marombando lá. Pergunta para ele, doutor, se ele puxa peso em excesso, depois ele tem que procurar um ortopedista. Ele não tem esse problema, né? E costuma dar as orientações também para os colegas na academia? Sim, faço sempre o treino com um profissional da educação física, eu converso com ele, a gente tem uma troca de experiências, eu explico algumas partes, algumas coisas, alguns exercícios, eles falam outros exercícios, para maximizar os resultados. Eu já voltei a fazer academia agora, eu vou na academia e eu dou ordem, eu falo que eu quero fazer só esse músculo. Não, eu tenho que fazer isso. Não, eu quero fazer só este. Eu preciso só do bíceps e do quadríceps. Eu falo, mas doutor, precisa fazer tudo. Não, eu estou ficando velho com braço fino e perna fina. Eu não quero ficar velho de perna porque velho você vai ficando de perna fina, braço fino e sem bunda. Fica terrível, fica horrível, né? Fica horrível. Mas e com dinheiro, aí fica bonito. De roupa fica bonito. A mulher da gente fala, mas de roupa você tá charmoso. Gato. Sem roupa tá terrível. Ainda bem que é só ela que fez, né? Eu tô em fase de crescimento, viu? Meu crescimento pra frente e nas laterais, viu, Santiago? É mesmo?
É verdade. Ô, doutor César, É bom, existe é algum bom ter exercício bom pra ter um diminuir pouco a barriga? Tem, lógico, tem. Aí, doutor tem, César, presta atenção. tem. Existe algum exercício físico para diminuir a barriga? tem. Então qual seria, A doutor? dedicação, queima de caloria e exercícios específicos para a parede abdominal, né? Para os reto-abdominais, né, Matheus? Não, Ele tem mais experiência nisso do que eu. O melhor exercício para perder a barriga o que é a barriga? É o acúmulo de gordura na região do abdômen. Então, primeiro você tem que perder essa gordura, você tem que fazer atividade aeróbica. Não adianta você só fazer a parte muscular, tipo, ficar fazendo abdominal, se matando de fazer abdominal, que isso você só vai fortalecer a musculatura que está abaixo dessa gordura. Mas não perde a Mas não gordura. vai perder essa gordura. Então, você tem que fazer uma atividade aeróbica para diminuir essa gordura e o abdominal para fortalecer essa musculatura para ela se sobrepor a essa Posterior, gordura. né? Posterior, sempre posterior. Sempre depois que você perde a massa gordurosa. Que depois que você perde a panceta. Que pode ser assim, assim ou assim, né? A minha tá fininha ainda, mas estou mais velho que o doutor, acho que uns 10, 12 anos, não? Ah, não, acho que nem tanto, não. Nem tanto. Já vou para 54 já. Eu 63 hoje. Eu sei, doutor César, que eu era tão magrinho, né? Que o senhor me conhece há tantos anos. E nem barriga não tinha, agora tem excesso. Eu preciso começar a fazer uma atividade aeróbica e seguir os conselhos aí do doutor Matheus. Atividade aeróbica, só para que o senhor saiba bem, não é aquela atividade que mexe só com os braços. Porque tem gente que pensa que a atividade aeróbica é aquela que movimenta os braços para trazer comida para a boca e para trazer líquido para a boca. Não, atividade aeróbica é para o corpo todo, não é só para o braço. Imagina. Santiago. Ó, nós estamos falando de emagrecer. Eu quero trazer uma informação agora para a gente, né, se alimentar muito bem. Então vamos lá. Quem sabe, quando comer muito, até engordar. Né? Mas essa é uma delícia. Com certeza. Eu quero falar Essa, dessa com agora. certeza. É uma delícia. Eu quero falar com você da Michelutio. Atenção, a melhor pizza da cidade tem nome. É a Michelutio. Tradição em produtos da mais alta qualidade com sabor irresistível. Prove as pizzas mais recheadas e com a massa mais fina e crocante da cidade, que só a Michelutio tem. Pizzas tradicionais, lights e também as doces. Compartilhe esse sabor com toda a sua família e também com seus amigos. Michelutio Pizzas com qualidade na Avenida Saudades, 1635, no centro de Limeira. Telefone 3444-2999. Pizza tem nome, Michelutio. Essa dá até para engordar. Ah, né? com certeza. Eu estou engordando lá, viu? Lá na Michelutio. Ó, o Pazelli. O pai, culpa do Pazelli. Ai. Mas, doutor César, eu quero fazer uma... Pode usar aquela massa especial lá, que não engorda, né? Ah, é? Massa integral. Massa light? Sempre, não, massa integral. Sim. Você pode pedir a pizza com massa integral. Olha. O risco de engordar e de ingerir carboidrato e ganhar gordura é muito pequeno. Você comendo com massa integral. Fica a dica. Quase todas as pizzarias têm, a Michelutio com certeza tem também. Tem aqui, ó, pizza light. Melhor, né? É, vou Ótimo. mudar a massa, falar pro Pazelli. Doutor Matheus, a Clifol é uma referência regional, hoje nós sabemos, né? Mas o que há de específico? O que o senhor diria para mim? Qual o diferencial hoje, né, da clínica Clifol em relação às demais clínicas aqui da região? Bom, nós temos uma localização privilegiada, que é no centro da cidade, é próximo ao hospital da Unimed também, que é Estacionamento. tem estacionamento próprio, nós temos um raio-x digital, temos salas de gesso, sala de curativo, sala de pequenas cirurgias ambulatoriais, tudo isso dentro de uma única estrutura e fazendo o Ela é paciente se locomover inteiramente menos. climatizada, totalmente 100% climatizada, isso é muito importante, e confortável. Quer dizer, o paciente que tem que aguardar um pouco, ele tem conforto. Com certeza. Isso é muito Vai importante. entrando, né? É grande, né? Parece um hospitalzinho, né? É muito gostoso, muito bonito a Clifol, mas é interessante. E doutor César, hoje nós estamos aí com essa juventude comendo, não sei se são os alimentos, né? Eu sei que a gente acaba comendo muito além do que deveríamos, né? Essa molecada também, alguns exagerando aí nas caminhadas, virou uma também parte da cultura, né? As caminhadas, a gente vem em tudo quanto é lugar lá na Hípica, essas academias. O que o senhor acha que é mais importante, né, de conselho, não só para os jovens, mas para a população em geral? Até porque há muitas pessoas com mais idade, idosos, que estão também fazendo caminhada
sem nenhuma orientação médica. Eu vejo todo mundo andando, né? Põe lá um tênis e sai andando aí sem critério nenhum, né? Qual seria a orientação para essas pessoas? A orientação está dentro daquilo que o Dr. Matheus disse. Avaliar o tipo físico, o biotipo da pessoa para fazer a indicação correta daquilo que é necessário. Uma caminhada queima 500 calorias em 1 hora. Uma natação queima 3.500 calorias em 1 hora. Uma hidroginástica chega a queimar 2.000 calorias em 1 hora. Então, você tem que dosar aquilo que a pessoa precisa perder de calorias. Se é uma pessoa que já é magrinha, que tem um estilo físico, a caminhada é extremamente saudável. Agora, se é uma pessoa que está acima do peso, a caminhada não adianta nada, não vai resolver nada, queima pouca caloria, perde pouca gordura, a pessoa chega com sede e com fome em casa e não vai resolver. Precisa fazer as atividades que queimam mais caloria, por exemplo, bicicleta, natação e hidroginástica. Nossa, importante esclarecimento, que a primeira coisa que a pessoa pensa, vou caminhar para emagrecer. Santiago. Acabou o programa, doutor. Acabou o programa Acabou. Até eu estou sentindo hoje aqui, fazia tanto tempo que eu não dava entrevista. Mas, doutor, é o seguinte, quando o convidado é bom, mas é verdade, o programa fica pequeno, né? Quando a conversa é boa, o programa fica pequeno. Mas queremos agradecer a você de casa, né, que nos acompanhou até agora. Esperamos vocês no próximo sábado. Eu gostaria ainda das considerações finais, né, dos nossos ilustres convidados. A minha consideração final é uma consideração de agradecimento ao Santiago, ao Dr. Siddhartha, pela acolhida, pela recepção, pelo carinho que teve conosco aqui, e espero que a gente tenha atingido boa parte da população com as informações que são necessárias com relação à saúde. Espero voltar mais vezes, eu prefiro mais que o meu filho venha, mas de vez em quando eu vou vir com ele aqui para passar alguma informação importante para a população, porque tem muita coisa dentro da ortopedia para abordar. Eu costumo falar que o ortopedista é, sem dúvida nenhuma, o maior conhecedor do corpo humano. Maravilha. Dr. Matheus? Eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui, de estar podendo esclarecer dúvidas, falando com o público também para melhorar sempre a qualidade de vida dos telespectadores. Maravilha. Até o sábado que vem.